Até quando você vai continuar cometendo algum desses 4 erros capitais? E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. Hoje a aula vai ser mais visual. Quer ver? Eu quero saber se vocês conseguem identificar o que eu quis dizer com cada um desses 4 ícones. Então, os 4 erros capitais, como que eu bolei aqui a aula? Através de cada um deles, eu vou dar uma explicação e você vai me dizer se você ainda comete ou não. Se você tiver alguma dificuldade, deixa nos comentários que eu respondo, vou ter o maior prazer de te ajudar. Combinado? Então, antes de começar a falar dos erros, a gente precisa ter uma conversa. Eu até trouxe um banquinho, eu vou sentar aqui nesse banco, porque agora é mais um papo. E por que eu estou falando isso? Porque esses erros não acontecem por acaso. Esses erros têm uma motivação, têm um contexto. E eu vou explicar por que, na minha visão, depois de anos de consultoria, mentoria e trabalhando no negócio, por que eu entendo que esses erros acontecem. O começo de tudo é o seguinte: no caso do aluguel de temporada, apesar de ser uma forma de hospedar antiga, isso está previsto, por exemplo, na Constituição desde 1988, mas ela começou a se intensificar em 2008, que foi quando o Airbnb foi lançado. Então, apesar de já ser prevista na nossa lei há muito tempo, na verdade, ela começou a tomar volume e corpo em 2008 a nível mundial, que foi quando o Airbnb lançou sua plataforma. Então, a gente entende que é uma atividade nova, é um novo modelo de hospedagem no sentido de profissionalização, de negócio, de ganhar escala. Então, é normal que muitas questões surjam nisso. Então, por isso que eu coloquei esse primeiro ponto, novo modelo de hospedagem. Então, é uma coisa nova. E quando a gente tem uma coisa nova, a gente começa a entender como funciona até que isso chega a um ponto que fique mais estruturado, ganhe mercado, empresas trabalhem com isso, mas isso leva um tempo de maturação, que a gente está exatamente nesse tempo. E o segundo ponto que eu coloquei é o contexto do negócio. O que é o contexto do negócio? Ainda no caso de aluguel de temporada, os proprietários, donos dos apartamentos, que entenderam que o aluguel de temporada seria uma boa saída, uma boa fonte de receita para o seu imóvel, eles começaram a cogitar, então acho que pode ser que vale a pena colocar o aluguel de temporada na minha propriedade. Só que o ponto é que esses proprietários, via de regra, já têm uma ocupação principal, eles já têm seu trabalho, eles já fazem suas coisas. Então eles não têm tempo para investir e nem poderiam, porque eles já têm suas ocupações. Seria como se fosse ter 2 trabalhos. Então, no caso dos proprietários, é complicado deles conseguirem, já tendo um emprego, investir no negócio, tá certo? Então tem esse conflito de ocupação, porque o proprietário já trabalha, já tem o seu emprego, e agora, paralelamente, surgiu a oportunidade do aluguel de temporada, que pode ele não saber, mas também é um trabalho, tem que ser tratado como um emprego. E aí acaba que todo o esforço do proprietário fica para a ocupação principal e pouco tempo e energia para o aluguel de temporada. Então tem muito do contexto. E aí a gente já pula para o terceiro ponto, perfil. Será que todo proprietário, será que todo dono de imóvel tem perfil para tocar esse negócio? Como eu falei, é uma atividade nova, então tem muita coisa para ser estudada, tem muito ponto de aprendizado, coisas que você pode melhorar no seu anúncio, novas plataformas para anunciar, são muitas questões. E será que o proprietário do imóvel é a pessoa mais adequada para fazer essa administração, para tocar esse negócio, ainda tendo uma atividade já principal? Então esses são pontos que você deve se questionar e facilita a gente entender por que esses erros que eu vou falar daqui para frente acontecem. Porque às vezes a pessoa que está tocando o negócio de aluguel de temporada não tem esse perfil, e a gente pode fazer um paralelo para pousada. O que acontece com pousadas? A gente pode observar que passa de família, de geração para geração, e às vezes a geração que está começando a pegar aquele negócio não é necessariamente preparada para aquilo. Então a gente também consegue fazer esse paralelo com as pousadas no contexto do negócio. Nem todos os familiares, os parentes que estão envolvidos ali são as pessoas mais indicadas para tocar esse negócio. A gente consegue observar essa similaridade tanto no aluguel de temporada quanto no caso de pousadas em contextos diferentes. Mas é importante eu trazer isso à tona para entender que esses erros que eu vou passar aqui têm um motivo.
Ainda é um mercado muito novo, cheio de coisas para aprender, e nem sempre as pessoas que tocam o negócio são as pessoas mais apropriadas, porque não tem tempo para investir, às vezes nem querem, não é porque a pessoa proprietária, que ela tá afim de tocar por temporada, tá afim de entender o novo negócio, de trabalhar, de ficar ali 24 horas disponível para responder hóspede. Então a gente tem que entender o contexto para saber o que origina esses erros. Eu, pelo menos, sou esse tipo de pessoa que eu gosto de saber o porquê, mas por que isso acontece? Então eu sentei aqui para ter esse papo com você. E aqui, no quarto ponto, eu botei falta de informação. Ora, se é um negócio novo, se eu estou falando para você que o Airbnb em 2008 começou a dar impulsão para o aluguel de temporada, é um mercado que tem muito a amadurecer. Ainda, por exemplo, não tem uma referência. A gente está começando a buscar informação com alguns influenciadores, que é o meu caso, e é o meu papel aqui, aproveitando o tema, eu venho aqui para compartilhar com você toda a minha experiência e aprendizado no negócio, porque eu sei que isso vai fomentar o negócio, isso daí a gente só tem a ganhar, tá certo? Então o meu papel aqui é de passar todo o conhecimento e aprendizado que eu tive ao longo desses anos que eu já trabalho com negócio. Então assim, como é uma atividade, vamos dizer assim, recente, né, que ganhou volume, né, como eu falei, em 2008, é normal, dá para entender que ainda tem falta de informação no mercado, tá certo? Não é, por exemplo, tão consolidado o setor de hotelaria, que já existe há anos, já tem grandes players, né, já tem muito estudo. Enfim, o aluguel de temporada, por exemplo, está começando a fomentar agora. E por último, é o mercado em constante evolução. Ora, é o mercado em constante evolução. A gente pode pegar como exemplo o coronavírus. Nada melhor do que o coronavírus para nos provar isso, não é mesmo? E por que eu estou falando isso? Porque com a pandemia do coronavírus, a gente teve muitas mudanças, desde o comportamento do cliente, do hóspede que reserva a sua acomodação, a sua pousada, o seu imóvel, até a mudança de características do negócio. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o que está acontecendo para conseguir atualizar o nosso anúncio, atualizar as configurações da nossa acomodação para continuar sendo atrativo. Então, por exemplo, as viagens são mais curtas, as pessoas ficam mais tempo, então você tem que entender como trazer isso para a sua realidade, o que você precisa alterar. Agora o atrativo é mais olhando para dentro do imóvel, é mais o home office, agora já não pode, por exemplo, usar a piscina como poderia antes. Você tem que pensar tudo isso como impacta no seu negócio. Então eu trouxe o exemplo do coronavírus para te mostrar que é um negócio que está em constante evolução. E aí você junta isso com a falta de informação, é natural, é normal que esses erros que eu vou passar aqui aconteçam, tá certo? Então agora que eu tive esse papo com você, vamos ao primeiro dos 4 erros. Então vamos lá. O primeiro deles, eu vou começar com a precificação. E aqui a dinâmica, como eu te falei no início, vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque além de ser mais visual, como eu coloquei ali, eu vou introduzir uma frase, porque eu quero que isso fique na sua cabeça. Então o que acontece? Por mais que eu fale um monte de termo técnico, o que você precisa fazer ou não, eu primeiro quero que você entenda o geral para depois ver como se aplica para o seu caso. Então, eu vou colocar um ícone para cada um dos 4 erros capitais e também uma frase, porque eu acredito que isso vai conseguir te ajudar a entender, a deixar isso na sua cabeça, essa pulguinha atrás da sua orelha, e aí você vai conseguir refletir isso com mais facilidade no seu negócio. Aqui na precificação, eu coloquei uma frase que é curiosa e, assim, de primeira, muitas pessoas podem achar até engraçada, né? Curioso. Eu não sei o valor da minha diária. E isso é verdade. De certa forma, não é que me incomoda, mas quando uma pessoa me pergunta, um hóspede, um cliente interessado, Henrique, qual é o valor da diária desse imóvel, desse apartamento? E eu falo, olha, eu não sei. Isso é curioso. Por que eu não sei? Porque dentro da estratégia de precificação, são algumas variáveis que se comunicam para chegar a um preço final. E é muito difícil de eu falar, esse apartamento é R$200 a diária. Por quê? Porque a quantidade de hóspedes altera o valor, a quantidade de diárias também impacta o valor. Se é baixa ou alta temporada, se estiver perguntando para janeiro, o valor vai ser maior, se for para agosto, o valor vai ser menor. Se for dia de semana, vai pagar mais barato do que final de semana, no caso de alguns imóveis meus. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu realmente não sei te dizer qual é o valor da minha diária, porque são 4 variáveis que eu coloquei aqui que eu levo em consideração. E se você quiser saber mais detalhadamente como que você aplica essas variáveis no seu negócio, eu gravei um vídeo só falando de estratégia de especificação. É só acessar os vídeos anteriores desse canal que você vai ver, combinado? Mas qual que é o fato aqui? Não, você
você não precisa se importar de não saber o valor da sua diária. Isso também acontece comigo e acredito com a maioria dos anfitriões e administradores de pousada. Mas você precisa dominar as perguntas que baseiam a sua precificação. Mas peraí, Henrique, você está falando muito bonito, muito técnico, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, uma estratégia de precificação eficaz, você tem que responder algumas perguntas, que são basicamente essas. Qual é o seu preço base? Quais e quantos planos de tarifa você utiliza? As temporadas e eventos e a precificação personalizada por dia de semana. Você tem que saber essas 4 coisas e aplicar na sua acomodação, porque dessa forma você vai conseguir aumentar a receita do seu imóvel, e você pode cobrar mais caro quando tiver mais demanda e cobrar mais barato quando tiver menos demanda. Então você trabalha o seu anúncio de forma que potencialize, que aumente o seu faturamento. Então, por que eu falo que esse é o primeiro erro da maioria dos anfitriões e administradores? Porque a precificação da maioria é muito no feeling, no sentimento, é no eu acho. Então me responde uma coisa. Se eu perguntar para você, a sua precificação é baseada em quê? Você vai saber me responder? Ou você, de repente, vai pensar, vai me falar que uma vez olhou umas acomodações parecidas? Poderia arriscar aqui. A maioria das pessoas que trabalham com hospedagem tomam essa decisão da precificação muito baseada no feeling, no sentimento. E não pode. Por quê? Porque precificação é uma das partes mais importantes em qualquer negócio. E de quem trabalha com hospedagem, claro que não é diferente. Não tem problema de você não saber, bate pronto, qual que é o valor da sua diária. Eu não sei. Até porque eu trabalho com alguns imóveis e eu não saberia de cabeça todos. Mas não é por isso. É porque as variáveis que a gente precisa levar em consideração para fazer uma precificação eficaz são muitas e conflitam entre si. Então, quando alguém me pergunta, Henrique, qual que é o valor da sua diária? Das duas, uma. Ou, das duas, uma não. Na verdade, eu devolvo com 2 perguntas. Qual que é o dia do check-in? Qual que é o dia do check-out? Qual que é a quantidade de hóspedes? Porque com essas informações, aí sim eu consigo dar um valor exato. Normalmente, quando a pessoa tem mais pressa, eu sempre dou um intervalo. Varia entre 200 e 300 reais. Supondo aqui para você, tá certo? Então, eu não sei o valor da minha diária. Isso não é desculpa para você não saber com base em que você está tomando a decisão de precificar o valor da diária que você cobra na sua acomodação. E para fechar esse tema de precificação, eu vou falar um erro que aconteceu comigo em 2017, quando eu estava começando a anunciar na Booking. Eu esqueci de atualizar o preço de algumas acomodações que ficam próximas da área onde é o Rock in Rio. E aí não deu outra. A primeira reserva que eu recebi na Booking foi uma reserva, um preço assim, de baixa temporada para o período do Rock in Rio. E aí não teve jeito, né? A reserva feita, a gente tem que cumprir. Até porque, lembre-se, cancelar a reserva é a pior coisa que vocês podem fazer, tá? Então, voltando ao assunto, eu mesmo já cometi um erro desse. Isso é normal, é comum, principalmente para quem está começando ou quem não tem muita informação sobre o negócio. Esse erro estaria dentro aqui, ó, de temporadas e eventos. E aí, se você quiser entender o que você tem que fazer e levar em consideração em cada uma desses 4 pontos da precificação, assiste um vídeo que eu fiz especificamente sobre estratégia de precificação. Então agora, vamos ao próximo erro capital de quem trabalha com hospedagem. Essa estrela aqui, essa provavelmente era uma das mais fáceis que você já deve ter matado quando você viu. Estou falando aqui de avaliações. E avaliações é um tema muito rico, de muita discussão, que eu sei que muito anfitrião e administrador sofre. Então ele entra aqui no ranking como segundo erro capital de quem trabalha com hospedagem. Quais são os erros? Na verdade aqui são 3 erros. Primeiro erro, muitos administradores sofrem com antecedência. Esse é o primeiro erro. E qual que é o segundo erro? A maioria dos anfitriões, dos administradores, não utiliza as avaliações a seu favor. Isso que eu estou falando está relacionado com o terceiro erro capital, vocês vão entender com mais detalhe. Mas o fato é que a maioria não utiliza. As avaliações são fontes riquíssimas de 2 coisas. Primeira coisa, saber o que você pode melhorar na sua acomodação. E a outra coisa é descobrir o diferencial da sua acomodação também. Muitas das vezes, os hóspedes comentam o que eles mais gostaram. E esse é o diferencial que, muito provavelmente, você não explora e deveria explorar, por exemplo, no título e na foto de capa. Terceiro erro dentro de avaliação é você pensar que não tem como atuar, não tem o que fazer para conseguir tirar uma nota 10. É muito comum receber reclamação de quem trabalha com hospedagem. Mas meu hóspede isso, meu hóspede aquilo, meus hóspedes são chatos, eles qualquer coisa incomodam, se eu não dou early check-in, se eu não dou late check-out, eles avaliam mal, não tem o que fazer. E não, isso tá errado. Eu até coloquei aqui, ó, esses 5 pontos aqui, ó, comunicação, uma abordagem direcionada ao hóspede, over delivery, que é entregar mais do que você promete,
pré-avaliação para você não ficar sofrendo por antecedência, reciclar a avaliação, que é o termo que eu dei. Usando esses 5 pontos, você consegue sim atuar de forma proativa e aumentar a probabilidade de receber uma avaliação nota máxima na sua acomodação. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre isso. O que você tem que fazer em cada uma dessas etapas. Então é só dar uma olhada nos últimos vídeos que eu postei no canal, que você também vai achar vídeos especificamente sobre avaliação. Então, qual que é a relevância das avaliações? Se você trabalha com hospedagem, você sabe bem que a avaliação é um dos ativos mais importantes do seu negócio. É a referência que pessoas que não te conhecem, possíveis e potenciais clientes, hóspedes que vão te visualizar na página de pesquisa, na página de busca, têm sobre a sua acomodação. É tão simples quanto você compraria alguma coisa que você não conhece, que você não tem referência? Você reservaria uma acomodação em uma cidade que você nunca foi e essa acomodação não tem nenhuma avaliação? É provável que não. Você quer alguma referência. E as avaliações são essa referência. As avaliações, no caso que trabalham com hospedagem, são, na verdade, o gatilho da prova social. É aquela velha história. Quando você viaja e aí você quer conhecer museus, você quer conhecer lugares novos, pontos turísticos, restaurantes, e aí você viaja para um lugar novo. Como você sabe, ou como o teu sexto sentido, vamos dizer assim, te diz se aquele restaurante é bom ou não é? Concorda comigo que os restaurantes com mais fila, com mais pessoas, você inconscientemente fala, opa, esse deve ser bom, porque tá cheio. Isso daí é o quê? O gatilho da prova social. Que é, no caso das hospedagens, que a gente está fazendo um paralelo do mundo físico, que é o caso do restaurante, com o mundo digital, que são as hospedagens que fazem reserva pelo celular, pelo computador, as avaliações são esse gatilho da prova social. Então é importantíssimo ter esse gatilho. E qual que é a frase que eu coloquei aqui? Tudo que vai, volta. Se você oferecer para o seu cliente, se você oferecer para o seu hóspede uma experiência boa, um atendimento diferenciado, que você coloca alguma coisa que ele não esperava receber, você se preocupa genuinamente se ele está confortável, se ele está tendo uma boa experiência, se a internet parou de funcionar e tu resolve o problema dele para ontem, se você realmente se coloca à disposição e o cliente sente isso, isso volta, ele vai te avaliar, outras pessoas vão ver e aí aquele ciclo virtuoso se fecha. Também foi tema de uma outra aula que eu fiz. A avaliação é tudo que vai, volta. Então entregue a mais, realmente queira fazer a diferença, que isso vai voltar para você em forma de avaliação, o algoritmo vai gostar e aí a sua acomodação vai ficar cada vez mais posicionada, você vai poder inclusive aumentar o preço da sua diária, tá certo? Então isso é sobre avaliação. E agora nós vamos para o terceiro erro capital. E na minha opinião, depois de alguns anos de estrada no negócio, esse é um dos erros, é um dos maiores gargalos, vamos dizer assim. Por conta desse erro, muitos anfitriões e muitos administradores ficam impossibilitados de crescer. Por quê? Porque a maioria é apegado. Como eu expliquei no início do vídeo, muitas pessoas que administram acomodações ou pousadas são os proprietários ou donos, não necessariamente as pessoas com perfil mais adequado, que podem investir tempo e energia no estudo e desenvolvimento do negócio. Então o que acontece? É muito comum, no caso do aluguel de temporada, por exemplo, o proprietário que está administrando o apartamento, o imóvel, a chácara, o sítio, seja o que for, ele ser apegado. Então, quem nunca ouviu um anfitrião, um administrador reclamando, mas quebraram um copo, mas sujaram o lençol. Gente, isso faz parte do negócio. Você tem que tratar isso como um negócio. E aí a gente sente, é muito perceptível esse apego que muitos anfitriões, muitos proprietários e donos de pousada têm no seu negócio, porque muitos não visualizam isso como um negócio. Ainda visualizam como uma atividade paralela, uma renda extra. Não, tem que tratar isso como um negócio. Então, um grande passo que você dá para conseguir alavancar seu negócio é desapegar. Então, desapegar é necessário. Grave essa frase. Você com certeza já ouviu algum anfitrião, algum administrador reclamando porque sumiu o talher, que sujou um lençol. É claro, se teve alguma coisa mais grave, um caso de vandalismo, roubaram uma televisão, uma coisa maior, óbvio que isso não é normal, não é do negócio, é mau caratismo. Apesar de isso acontecer em qualquer tipo de negócio. Mas isso que eu chamo de pequeno prejuízo, que são as coisas que acontecem conosco, nos nossos próprios lares, em nossas casas. Esse tipo de coisa, claro que vai acontecer com os hóspedes nos imóveis que a gente administra. E também, claro, a maioria dos hóspedes não tratam os imóveis que eles estão alugando tão bem quanto tratam a própria casa. Ou não, eu nem sei.
Mas enfim, o fato é que esse tipo de coisa vai acontecer. E anfitriões e administradores que ainda sofrem com isso estão fadados ao negócio nunca crescer, porque ainda estão muito apegados. E agora, em termos práticos, eu listei 3 coisas que eu sinto que os anfitriões e administradores são muito apegados. Vamos lá, a primeira coisa é a acomodação. A acomodação é o que eu falei agora. Muitos ainda têm aquele senso de, eu sou o dono do imóvel, riscou a parede, como foi os exemplos que eu usei. Na verdade, se você realmente quer que isso se torne um negócio e que retorne bons frutos para você, com um faturamento acima da média de mercado, você precisa entender isso como negócio e parar de sofrer com essas coisas. Não dá para ficar esquentando a cabeça sempre que tiver algum pequeno prejuízo, porque essas coisas são naturais, as pessoas estão lá, isso vai acontecer e isso só tende a te desgastar e no final das contas te afastar mais do negócio. Então, o primeiro exemplo são as acomodações. Outra coisa que eu sinto que são muito apegados, a política. Eu canso de falar isso. A maioria dos anfitriões e administradores de pousadas utilizam a política que é melhor para eles e não melhor para os clientes. E esse também é um dos gargalos, porque as plataformas privilegiam, dão um posicionamento melhor, né, na página de pesquisa para aqueles que são mais flexíveis. Por quê? Porque essas pessoas, essas acomodações, têm maior possibilidade de serem reservadas pelos clientes que querem, obviamente, flexibilidade, principalmente em tempo de coronavírus. Então, se você é muito apegado à sua política, se o cliente quiser cancelar, eu não vou deixar, que não é assim, então tudo bem, mas sabe que a decisão que você toma tem consequência. E eu vejo o caso de muitos anfitriões que não estão recebendo reservas porque a política continua rigorosa, dentre outros motivos, e mesmo assim não abre mão de ter uma política flexível. Se você conhece um desses anfitriões, ou se você é uma dessas pessoas, você tem que arcar com a consequência dos seus atos. Tá? Então, se você não quer flexibilizar e também não está recebendo reserva, você não pode reclamar. Tá? E por fim, plataforma. Aqui, um caso clássico é dos anfitriões que só administram imóveis anunciando no Airbnb. Olha, se o Airbnb está te dando retorno, se é uma plataforma que você gosta, eu também adoro o Airbnb, me dá segurança, paga certinho, evita um monte de dor de cabeça que talvez poderia ter se fosse uma reserva direta, por exemplo. Se você gosta e só quer anunciar, tudo bem, mas saiba que você está abrindo mão de um leque imenso se você, por exemplo, não anuncia na Booking, tá certo? Tem muito anfitrião, muito administrador que eu conheço que só divulga no Instagram. É mole isso e tem resultado. Nem anuncia no Airbnb. Olha, não tem nada de errado com isso, mas você tem que saber o que você está abrindo mão, tá? Tem muitas pessoas que são apegadas. No final de contas, é isso que está por trás. Eu tô no Airbnb, tá dando certo, eu não vou nem olhar pro lado. O Airbnb é a melhor plataforma. Eu canso de ouvir muitos anfitriões elogiando o Airbnb, e com razão, inclusive. Eu concordo. Mas esse apego, de certa forma, pode fazer mal pro negócio, porque assim como o Airbnb só deslanchou depois de 2008, daqui a pouco pode ter um novo Airbnb, você vai estar preparado para anunciar seu imóvel em uma plataforma nova, ou você vai ficar refém do Airbnb, por exemplo. Então, esse é o terceiro caso que eu vejo muito forte, muito presente em pessoas que trabalham com aluguel de temporada, em querer só anunciar no Airbnb, porque ficam apegadas. Então, se eu pudesse dar uma dica, um conselho, é preciso desapegar. Afinal de contas, o apego é a barreira que impede seu negócio de crescer. Tá? A partir do momento que você desapega certas convicções e crenças, você consegue enxergar um horizonte de novas possibilidades. Isso possibilita você alavancar seu negócio e resultado. Tá certo? Então, nós vamos agora ao próximo e último erro capital, que é esse óculos aqui. E por que eu desenho o óculos? Porque o último erro capital é o que eu chamei aqui de visibilidade. Mas, Henrique, o que você quis dizer com visibilidade? Eu listei aqui alguns exemplos: anúncios, plataformas e algoritmo. Quem trabalha com hospedagem sabe da importância de estar presente online, né, no mundo digital. E aí, o ditado que eu usei aqui é o quê? Quem não é visto, não é lembrado. Então, qual que é o seu papel como administrador, né, da acomodação que você anuncia? Você tem que fazer ela aparecer, você tem que fazer ela ficar visível, que as pessoas conheçam. E você tem algumas formas sobre isso. Inclusive, sobre anúncios, eu gravei um vídeo falando especificamente sobre anúncios. Sobre algoritmo também, gravei um vídeo. Todos esses é só você dar uma olhada no histórico, nos últimos vídeos, que você certamente vai entender qual vídeo eu tô falando. Tá certo? Então, em termos de visibilidade, o que é importante a gente saber? Na verdade, eu vou fazer outra pergunta. Quais são os erros dos anfitriões e administradores nesses quesitos de visibilidade? Vamos lá. Em anúncio, vou listar alguns aqui. Os anfitriões, administradores, não atualizam o anúncio, não exploram o diferencial da acomodação com poderio,
não investe em fotos profissionais, tira foto tremida com celular, tem foto repetida, tem foto que aparece a pessoa que está tirando no espelho, tem foto escura. Investir em foto é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de anúncio. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, algoritmo, quando você cancela a reserva, quando você demora para responder, ou no exemplo que eu falei anteriormente, não flexibiliza a sua política, você tem que trabalhar o seu anúncio para explorar o potencial das plataformas jogando a regra do algoritmo. Se você aprende como joga a regra do algoritmo, o que você pode fazer, o que o algoritmo valoriza, você não precisa entender tintim a tintim, você precisa entender o que o algoritmo quer, porque dessa forma fica mais fácil de você fazer as configurações e ajustes no seu anúncio. Inclusive eu gravei um vídeo especificamente sobre isso. Basta você olhar nos meus anteriores que você vai achar, tá certo? Então, se você conseguir combinar um bom anúncio e entender as regras do jogo do algoritmo, certamente você vai estar bem posicionado na plataforma. E quando eu falo de plataforma, eu pego carona no que a gente falou sobre apego. Muitos anfitriões e administradores ignoram o potencial de algumas plataformas. Para mim, o melhor exemplo disso a maioria não anuncia no Booking. E por que a maioria não anuncia no Booking? Eu ouço muitos casos de, porque eu participo de um grupo, aí fulaninho anuncia no Booking, nunca teve resultado, passou por uma má experiência, eu não vou anunciar. O que eu recomendo para vocês? Procura pessoas que vocês têm como referência no negócio, que tem resultado na Booking, entende o que essas pessoas fazem e apliquem para o seu negócio. E não o contrário. Não ouvir a opinião de pessoas que nunca tiveram resultados, falando que é difícil, que é isso, que é aquilo, e desistir. Eu posso te afirmar que se não fosse o Booking, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para você, porque eu não teria resultado no meu negócio e aluguel de temporada não faria sentido para mim. Só o Airbnb não seria capaz de dar os resultados que eu tenho hoje, porque eu consegui trabalhar muito bem a Booking e o Airbnb. E aí os dois conseguem me dar um resultado muito acima do mercado, tá certo? O que é importante você saber? Eu não tô falando que para você anunciar em todas as plataformas, em todas as OTAs. Não, eu nem acho isso bom, porque no final das contas o Pareto sempre prevalece, né? 20% das plataformas que você anuncia vão te dar 80% do faturamento. Eu recomendo que você pense em 2 ou 3 lugares, mas nunca fique escravo de um, por exemplo, só do Airbnb, ou por exemplo, só do Instagram. Diversifica isso, esteja presente em 2, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Assim como o Airbnb foi lançado em 2008 e revolucionou o mercado, o que te garante que no futuro, daqui a algum tempo, não vai ter uma nova plataforma e se de fato o Airbnb vai conseguir manter a presença e a força que ele tem hoje. Então essa é a dica que eu dou para você. Se você quer mais visibilidade, cogita, pensa em alguma plataforma que faça sentido, tá certo? Nenhum dos vídeos que eu gravei, eu fiz analogia para deixar isso que eu tô falando mais claro, mais palpável, sobre comprar roupa. Que é tão simples quanto, se você quiser comprar uma roupa, você concorda que você pode ir no Shopping A, no Shopping B ou no Shopping C? E vamos supor que uma loja que vende roupa só está no Shopping A. Você concorda que essa loja tem uma probabilidade menor de te alcançar do que se ela tivesse no Shopping B ou no Shopping C? Isso aí é lógico, faz sentido, não faz? É o mesmo caso do Airbnb e das plataformas. Se você só anuncia o seu imóvel no Shopping A, no Airbnb, e você perde a oportunidade dos clientes que vão no Shopping B e no Shopping C. Então eu fecho com essa dica. O que você tem que se preocupar em termos de visibilidade? O que eu acho importante você ter na cabeça quem não é visto, não é lembrado. E quem vai te ajudar a ser visto e lembrado são as plataformas, o seu anúncio, que depende de você, e o algoritmo, que depois que você entende as regras do jogo, fica tudo mais fácil. Então eu espero que depois de assistir essa aula, você já tenha mais clareza sobre as coisas que você faz. Provavelmente você comete algum desses erros, até pessoas mais experientes no negócio cometem, porque realmente é muita coisa. Mas para mim o mais importante é você agora saber que você pode consertar, o que você está errando, o que você está acertando e aplicar isso no seu negócio na prática, tá certo? Então o que eu vou te pedir? Deixa aqui nos comentários qual desses erros que você estava cometendo e por acaso você não sabia, o que você está precisando melhorar. Eu te respondo com o maior prazer, eu vou te ajudar, esse é o intuito desse vídeo. Inclusive, se você acredita que isso vai ajudar outros anfitriões e administradores de pousada, envia para eles também. E eu espero que eu consiga te ajudar a você nunca mais cometer nenhum desses 4 erros. Então, te aguardo e até a próxima.